Sejam bem-vindos a mais um módulo. Esse módulo ele é bastante importante quando nós vamos falar sobre sanatórios e hospitais, porque existem termos e nomes dados a esses locais que mudam completamente a história por trás deles. Este módulo específico, ele é uma curiosidade para o público em geral que gosta desse tipo de turismo assombrado, que gosta de ter esse conhecimento. Então, ele traz, nesse sentido, um conhecimento para o público em geral. Mas ele é extremamente importante para o profissional de turismo que quer trabalhar ou que já trabalha com o turismo assombrado. Seja fazendo uma viagem até o local, seja contando histórias, seja contando lendas, mas é importante que vocês saibam que existe diferença. E não existe apenas uma ou duas. Existe uma diferença muito significativa por todo o contexto que esses nomes possuem. Não são só terminologias, são um contexto total e diferente. Assim como nós temos também dois outros locais que eu também vou explicar um pouco para vocês, que as pessoas confundem muito. É tudo a mesma coisa. Cuidado, gente, não é a mesma coisa. Eles tinham funcionalidades diferentes, alguns ainda têm, porque alguns ainda existem. Nós temos, hoje na nossa atualidade, existe alguns desses locais, e eles têm funções diferentes. Se eles têm funções diferentes, eles são locais diferentes. E tem um outro termo que vocês vão ouvir ao longo desse módulo, que ele não existe mais, mas ele faz parte muito importante da história, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, quando ele marca a questão da peste negra, né? A peste negra traz todo um histórico por trás, e vocês também vão conhecer um pouco sobre ela aqui neste módulo, que existe todo um motivo do como acontecia, qual era o conhecimento que os médicos tinham e por que esse nome, por que existe essa questão da peste negra, né? Por isso existia um local que é o que eu estava falando agora há pouco, as casas de peste. Mas durante os podcasts vocês vão entender um pouco mais e numa sequência o que cada lugar tem e qual é a história que isso representa e significa tanto para nós hoje que visitamos esses locais ou pacientes que ainda utilizam, assim como no passado. Alguns desses prédios estão abandonados e estão ligados ao turismo assombrado. Alguns desses prédios estão abandonados e são locais fantasmas, que, como vocês já viram em módulos anteriores, não tem exatamente nada a ver com o turismo assombrado. É importante que vocês conheçam essa terminologia. E é importante saber da peste negra, porque com o passar dos anos, alguns desses locais, eles eram usados para o que foi chamado da peste branca, que é a tuberculose. Então, existe um histórico e existem nomes que foram dados e que traçam uma história até esses locais.